Será que nós, seres humanos, podemos entender ou mensurar a profundidade do amor de Deus por cada um de nós? Não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo, ele orou com relação a isso aos Efésios. Em Efésios 3, 18 e 19, olha só o que ele diz. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, com o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que versículo lindo, né, gente? E aqui ele está falando de forma clara que a partir do momento em que a gente só pode chegar até a plenitude de Deus, do amor dele, a partir do momento em que a gente o conhece. E para a gente o conhecer, a gente precisa buscar desse amor, não é verdade? No momento em que nós conhecemos mais desse amor de Deus por nós passamos a viver mais firmados nele, mais seguros na presença dele e não tão preocupados com o que acontece à nossa volta, as nossas circunstâncias. É impressionante, sabe? Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se coloca diante dele e se abre ao que ele tem para fazer na nossa vida, ele vai automaticamente se revelando a nós, se mostrando quem ele é. Quando a gente o busca, não simplesmente para pedir ou pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é, a essência de Deus. E é isso que eu quero te convidar hoje, a conhecer realmente quem é esse Deus, a ir mais fundo no conhecimento de quem ele é, no conhecimento do amor dele. Por mais que a gente não possa alcançar tão profundamente ou talvez de forma total esse amor, mas a gente pode ir mais fundo pela sua palavra. Fica comigo nos próximos minutos. Você sabia que Deus nos criou com um plano e um propósito de sermos filhos, adotados como filhos, mediante Jesus Cristo? Olha só o que ele diz aqui, em Efésios 1, 4 a 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo nós somos considerados filhos. Deus, ele nos vê através de Jesus Cristo. A partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo, em todo o plano de Deus, através da vida dele para a nossa vida, quando Deus olha para nós, é como se ele enxergasse o próprio Jesus. Tudo que Jesus fez, todo o sacrifício naquela cruz, por tanto amor por cada um de nós. Em João 3,16, um dos versículos mais assim que todo mundo conhece, né? Que todo mundo já sabe de cor assim e fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 8, 32, olha só o que Deus fala. Aquele que não poupou seu único Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aí mais na frente, no versículo 35, ele continua dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome ou nudez,
perigo ou espada. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Deus, Ele quer de cada um de nós uma entrega por completo, sabe? Infelizmente, muitas pessoas não conhecem Deus, não conhecem a sua palavra e falam tantas heresias, tantas coisas que não tem nada a ver, sabe? Ou muitas vezes leem a Bíblia de qualquer jeito, simplesmente para dizer que leu e usar aquilo contra Deus, né? Não, porque a Bíblia é um livro vivo, é uma palavra viva, é o próprio Deus, né? É o próprio Jesus ali, né? Deus diz, né, que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? E muita gente fala cada bobagem, sabe? E com relação a esse versículo, uma vez eu ouvi uma pessoa comentando que disse assim: mas se Deus, que pai é esse que a gente pode confiar, que chegou a doar o seu filho, o seu único filho? Que pai é esse? Será que a gente pode confiar, amar um pai desse? Olha que absurdo. É um amor tão profundo, tão grandioso, que se você parar para pensar, Deus, ele já meio que já tinha combinado tudo com o próprio Jesus, porque eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo são um. E esse mistério da Trindade, ele é grandioso. Ninguém pode explicar, né? Mas ali quando Jesus estava ali no Getsêmani, que ele orou sangue, né? E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ali ele estava vivendo um momento humano dele, porque ele veio e se fez carne e se tornou humano, mesmo sendo Deus, se humilhou e se colocou em forma humana para cumprir o propósito que eles tinham, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ali ele mostrou a sua humanidade, mas nos mostrou que ainda assim ele se submeteu à vontade do Pai, porque ele conhecia o plano, ele conhecia, ele via tudo, todo o propósito, tudo que a nossa salvação, a salvação de cada um de nós, né, tudo que iria acontecer a partir dali, que era tão grandioso, né? E aí Jesus ele fala aquilo, e depois ele vai, volta, ora de novo, e aí ele aceita em obediência cumprir aquele plano, mostrando a nós em viver, para que nós também vivêssemos dessa forma, em obediência a Deus, que muitas vezes a gente não consegue, como humanos, a gente não consegue enxergar todas as coisas, a gente não consegue enxergar o futuro, o amanhã, e Deus sabe de todas as coisas. Como ele tem um plano para a nossa vida, ele já criou aquele plano, então ele sabe que nós precisamos passar por tal situação, porque lá na frente a gente esse plano ele vai ser concretizado, né? E as pessoas leem uma coisa dessa assim, sabe? De forma tão, infelizmente é a realidade, né? Mas a gente precisa, nós, como cristãos autênticos, mergulhar nessa palavra a cada dia para conhecer mais dessa verdade e desse amor. E cada vez que você lê, você pode ler cada dia o versículo e daqui um ano ler de novo aquele versículo e Deus vai falar com você de outra forma, da forma daquele momento, naquela circunstância que você está vivendo, porque a palavra é viva. E só quem conhece a Deus e anda em intimidade com Ele pode viver essa maravilha desse amor, sabe? Pode realmente conhecer. Você que é pai, mãe, você deixaria seu filho fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, mesmo sabendo que lá na frente ele vai sofrer, que ele vai passar por uma situação difícil? Não, né? Porque a gente ama e a gente quer o melhor para o nosso filho. E se nós humanos que somos falhos, nós agimos dessa forma, será que Deus, que tem o amor mais perfeito,
Será que ele também não age dessa forma? Olha só o que ele diz em Hebreus 12, de 6 a 11. Olha que lindo, gente. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nós se submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas, em momentos de dor, de sofrimento, elas se perguntam, onde está Deus que não está vendo o que eu estou passando? Mas sabe, Deus ele está ali juntinho de cada um de nós naquele momento de dor. E ele sofre com cada um de nós, porque ele colocou antes pra gente as bênçãos e as maldições. Ele nos direcionou ao caminho certo que a gente tem que seguir, que a gente escolha a bênção para que a gente viva, para que a gente escolha o caminho certo que ele direcionou, para que a gente não sofra. E muitas vezes a gente faz as escolhas erradas na nossa vida e precisa sofrer aquelas consequências, porque é natural, é a questão do plantar e o colher, né? A lei da semeadura, que isso a gente não pode fugir da lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E isso não quer dizer que Deus é mau, que, meu Deus, né? Nada a ver, né? Isso somos nós que escolhemos. Deus, ele não nos criou como fantoches, marionetes, onde ele fica mexendo e brincando com a gente. Nós somos filhos. E ele tem um plano, como eu falei no início, um propósito para cada um de nós. E muitas vezes ele permite que nós passemos por situações de provas e para que a gente vá amadurecendo, para que a gente vá crescendo, se aprofundando cada vez mais e não se desvie desse plano que ele tem para mim e para a sua vida. E é por isso que a cada dia eu oro aqui também, assim como o apóstolo Paulo orou pelos Efésios, para que cada vez mais nós possamos crescer nesse entendimento, nessa compreensão desse amor de Deus, e nós venhamos a ficar cada vez mais profundos nesse amor, e assim ter um alicerce, uma base sólida, que nada venha nos abalar, que essa nossa fé, nessa convicção desse amor, a gente possa se inundar de tal forma que a gente transborde na vida dos outros que estão à nossa volta e não viva simplesmente de religiosidade da boca para fora. Não saia sem curtir esse vídeo para ajudar o canal a se desenvolver e outras pessoas serem alcançadas, e não deixe de compartilhar essa mensagem. Certamente tem alguém que você conhece que precisa ouvir. Que Deus abençoe a sua vida.